Bom dia, terceiro ano! Olha, hoje nós vamos iniciar a nossa avaliação bimestral em todas as disciplinas, né? No nosso caso, matemática, né? Você vai receber lá no seu aplicativo Conexão Escola o link para acessar. Bom, você terá essa semana para fazer as atividades. Eu vou colocar aqui para vocês pequenos drops, né? Explicando, não fazendo, mas explicando, né, as questões de avaliação, tá? Então, olha só, na primeira questão, foram construídos um cone e um cilindro de mesma altura e raio. Bom, veja só, eu pretendo encher o cilindro com a areia usada, com areia usando como medida o cone. Quantas vezes terei que transportar a areia do cone para o cilindro? Bom, olha só. Então aqui eu vou encher o cone de areia e vou passá-lo para o cilindro. Quantas vezes eu vou ter que fazer isso? Importa saber, né, que estamos falando de volume. Então, o volume do cone, geralmente o volume é a área da base. Como a base do cone é um círculo, então aqui é a área da base vezes a altura. Tá? Então, aqui a base, aqui a altura. Aqui está a minha base, chama aqui a área da base. Tudo isso aqui, né, dividido por 3. Bom, do lado de cá, o meu cilindro também, que eu tenho uma altura, chamada de h. Tem aqui também, né, a minha base. Está aqui a minha base. E o volume do cilindro também é a área da base vezes a altura. Então, já te dei uma indicação bem interessante. Veja só que no volume do cone, eu poderia escrever que o volume do cone é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Bom, então, 1/3 aqui, e no meu cilindro, a área da base vezes a altura. Observe, então, a última dica, que a área da base vezes a altura é comum aos dois. Com base nisso, você já vai saber responder para mim. Então, cada vez que eu pegar esse cone e colocar o volume, a areia dentro do cilindro, eu vou ter 1/3. Como eu quero encher o cilindro todo, quantas vezes eu vou ter que fazer esse movimento? Certo? Então, explicada a primeira questão. Segunda questão, lá também da trigonometria, né? No caso, nossa trigonometria do círculo. O radiano é a razão entre o comprimento de um arco e seu raio. Se o comprimento de uma circunferência é 2π radianos, qual a medida em radiano de um ângulo de 120 graus? Então, a circunferência, na trigonometria da circunferência, uma volta completa tem 360 graus. Deixa eu apagar isso aqui, pronto. 360 graus. Isso equivale a 2π radiano. Como eu quero encontrar qual a medida em radiano de um ângulo de 120 graus, aqui já está a dica. Faça uma regra de 3, ok? Muito bem. Na terceira questão, nós estamos tratando na terceira questão de análise combinatória. Então, vamos lá. Vou escrever isso. Pronto. Num prédio com 10 moradores, é necessário formar uma comissão com 3 pessoas, um síndico, um secretário e um tesoureiro. Quantas comissões diferentes podem ser formadas por esses moradores? Então, são 10 moradores e eu vou ter que escolher 3. Um síndico, um secretário e um tesoureiro. Agora, veja só. Se eu escolher... se eu tivesse aqui, por exemplo, dado o nome para essas pessoas, né? Por exemplo, Joaquim, Ana e Pedro. O primeiro é o síndico, o segundo o secretário e
terceiro tesoureiro. Nesse caso específico, se eu não tivesse falado qual seria a função deles, Joaquim, Ana e Pedro, Pedro e Ana Joaquim, seria a ordem dos nomes não importaria. Nesse caso, eu teria uma combinação. Só que aqui eu esclareci, ou melhor, eu quero que um seja o síndico, um seja o secretário e o outro tesoureiro. Então, quem for escolhido para síndico não pode ser secretário. Quem for escolhido para secretário não pode ser síndico nem tesoureiro. Nesse caso específico, quando a ordem dos elementos importa, eu tenho um arranjo. Tá? Então, eu tenho um arranjo de n elementos tomados P a P. Nesse caso, nossa fórmula n fatorial sobre n menos p fatorial. Então, nosso número de elementos aqui ele é 10 e eu vou escolher grupos de 3. Então, você já pode usar aqui a fórmula e fazer tranquilamente. Uma outra maneira de você pensar isso aqui é aplicar o princípio fundamental da contagem. Eu tenho 10 moradores e quero fazer grupos de 3. Então, para a minha primeira posição aqui, que é o síndico, quantas escolhas eu tenho? 10. Quem foi escolhido aqui não pode ser escolhido para as outras duas funções. Então, para a minha segunda posição, sobram quantas escolhas? 9. E para a última posição, sobram quantas escolhas? 8. Aplicando o princípio fundamental da contagem, você terá a sua resposta. E, por fim, a quarta questão. Estamos falando aqui de progressões. Então, aqui, o número de elementos da progressão geométrica. Então, uma progressão geométrica ela é uma sequência numérica em que o termo seguinte é o termo anterior multiplicado por uma constante. Nesse caso aqui, você está percebendo o seguinte: de 3 eu vou para 6, de 6 eu vou para 12. De 3 para 6, aumentou o quê? 2 vezes. De 6 para 12, 2 vezes. Então, esse 2 aqui é chamado de razão da progressão. A fórmula geral da progressão geométrica você também conhece. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Onde a n é o último termo, o termo que fecha a minha progressão, a 1 o primeiro termo, q é a minha razão, e n é o número de termos dessa progressão, que é justamente o que está procurando aqui. Tá? Então, olha só. Deixa eu só um pouquinho aqui, para eu enxergar também. Bom, então você vai usar essa fórmula aqui. Aqui você vai usar essa formulinha aqui, tá? Bem bonitinha, pronto. Pronto, vai usar essa fórmula aqui. Colete os dados, tá? A n, último termo. Qual que é o último termo? 768. A 1, primeiro termo, você já tem ele aqui. Que razão você acabou de descobrir. E aplique a fórmula, certo? Uma outra maneira que você pode fazer, é muito mais trabalhosa, é você ir completando essa progressão geométrica até chegar no 768 e contar quantos elementos tem do início ao fim. Então, aqui, se você fizer aqui 12 vezes 2, 24, vezes 2, 48 e assim sucessivamente. Bom, essa é, então, a sua avaliação. Você vai entrar lá no mural da sua sala, você vai ver o recadinho, tem uma nova atividade, avaliação bimestral, você vai entrar lá e você vai fazer com bastante calma. Você tem até sexta-feira para fazer. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo, com os demais professores também, que eles vão te auxiliar. Bom trabalho, boa sorte e vamos lá!